Bom, nessa aula nós vamos abordar um pouquinho as conjunções integrantes e o pronome relativo que. Nós vamos descobrir qual a diferença, tá? Qual a diferença entre o pronome relativo e a conjunção integrante, tá bom? Bom, as conjunções integrantes, elas são usadas para introduzir as orações subordinadas substantivas. Nós aprendemos na última aula, né, sobre as conjunções integrantes, que elas introduzem essas orações subordinadas, tá? Porém, são as subordinadas substantivas. Mas, nesse momento, nós não vamos adentrar aí especificamente nas orações subordinadas substantivas. Nós não vamos classificar cada uma, tá? Simplesmente vamos entender somente até esse momento as conjunções integrantes, tá bom? Enquanto conjunções subordinativas, as conjunções integrantes ligam orações que não têm sentido completo. Bom, aqui ó, as conjunções integrantes, né, como a gente veio falando, elas vão unir aí duas orações, né? Então, uma oração complementando o sentido da outra. Bom, então nós temos aí a conjunção integrante que e se, tá? Vamos aqui aos exemplos. Espero que você chegue rápido. Então, nós temos o uso aqui da conjunção integrante, tá? Espero. O que é que eu espero? Essa aqui é a primeira oração. Sozinha, ela não tem sentido completo, né? Então, aí entra a conjunção integrante, né? Iniciando a oração subordinada, ou seja, a oração que vai completar o sentido da primeira oração. Eu espero, né? Mas o que é que eu espero? Quem espera, espera alguma coisa, né? Então, eu espero que você chegue rápido, né? Então, essa oração subordinada, ela dá sentido à primeira oração, tá? Ela complementa a primeira oração. É introduzida aqui, nesse caso, com a conjunção integrante que. Agora, vamos aqui para um exemplo com a conjunção se. Não sei se ele já chegou ao Brasil. A mesma coisa você vai perguntar. Não sei o que, né? Eu não sei, mas o que é que eu não sei? Então, precisa aí desse sentido, né? Desse complemento. E aí entra a oração subordinada. Se ele já chegou ao Brasil. É isso que eu não sei, né? Então, a oração subordinada complementou aqui o que eu não sei, né? Sendo que ela foi introduzida pela conjunção integrante se, tá? Deu para entender? Eu acho que até aqui, né, foi. Bom, além das conjunções integrantes que introduzem as orações substantivas, existem outras conjunções subordinativas, como as adverbiais, né, que introduzem as orações adverbiais, que também vai ficar para uma aula posterior, tá? Bom, a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo. Conforme a função que desempenha na oração, que pode ser classificado como um pronome relativo ou como uma conjunção integrante. Então, nós vamos descobrir aí essa diferença. Bom, quando que é pronome relativo? Que é um pronome relativo quando substitui um substantivo evitando a sua repetição, estabelece uma relação com o substantivo que substitui, aparece após o substantivo que substitui e pode ser substituído pelos pronomes relativos, o qual, a qual, os quais ou as quais, tá? Vamos ao exemplo que aí fica bem mais fácil de entender. A professora que queríamos contratar recusou a oferta. Então, esse que, ele não é uma conjunção integrante. Repare que ele é um pronome relativo. Ele é relativo ao quê? A professora, né? É a professora que queríamos contratar. Então, aqui trata-se de um pronome relativo, né? Então, não introduz aí uma oração subordinada, tá? Ele está retomando um termo anterior, que no caso é a professora, tá? A mesma coisa nos outros exemplos. Por exemplo, já acabei de ler o livro que você me emprestou. Eu já acabei de ler o livro que você me emprestou. Então, esse que, ele está retomando aí o termo livro, né? O livro que, né? Ele está substituindo aí esse termo. Você pode fazer assim, ó, já acabei de ler o livro, você me emprestou.
você vê que o que aqui ele não é tão útil, né? Ele não completa o sentido. Então, ele é simplesmente um pronome relativo, relativo a um termo anterior, né? Ele está retomando um termo que já foi falado. Olha, se você substituir, né, pelo qual, pelo pronome relativo qual, é uma técnica também que você comprova que ele é um pronome relativo. Já acabei de ler o livro, o qual você me emprestou. Então, fechou, pronome relativo. Olha o outro exemplo aqui, substituição. A opinião com que concordo é a sua, né? Então, aqui é o pronome relativo que. A opinião com a qual concordo é a sua. Então, certinho, né? Aqui, ó, também pronome relativo, tá? Retomando aí o termo opinião. E fazendo a substituição, bateu, fechou, tudo certinho. Pronome relativo. Então, deu para perceber a diferença, né? Quando o que é conjunção integrante. É uma conjunção integrante, né? Quando estabelece essa ligação de uma oração com a outra, como nós estamos falando, né? Introduz uma oração subordinada, substantiva, né? Isso aqui também nós vamos falar posteriormente, tá? E pode ser substituído por isso ou isto, né? Aquela dica que eu dei, assim como você faz, né? Esse macete aqui, ó, do pronome relativo, você pode usar o isto ou isso, né? Para a conjunção, tá bom? Para a conjunção integrante. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí com um exemplo. É essencial que você tenha uma alimentação saudável. Voltando àquela mesma coisa que eu sempre tenho falado. É essencial o quê? Que você tenha uma alimentação saudável. Você vê que o que ele não retoma o essencial. Ele introduz, né, o complemento. Ou seja, ele introduz a oração subordinada, aquilo que vai dar sentido à primeira oração. Você percebe a diferença, né, de pronome para conjunção, tá? Então, vamos lá para a substituição, para aquela dica de ouro do isso ou isto, né? Que aí você também já mata, já descobre logo que é uma conjunção integrante. Desejo que tudo se resolva, né? O que é que eu desejo? Isso, né? Isso. Isso é a mesma coisa que tudo se resolva, tá? Então, fechou, né? Conjunção integrante. Bom, então façam aí os exercícios das páginas 106 e 107 para a gente corrigir e acabar de vez aí com essas aulas sobre conjunções, tá? Para a gente fechar esse tema nesse primeiro momento. Até breve.